o mundo do pensamento, o segundo céu, região do pensamento concreto. Com o tempo, chega-se a um ponto em que o resultado da dor e do sofrimento no purgatório, junto ao sentimento feliz extraído das boas ações da vida passada, integram-se ao átomo semente do corpo de desejos. Juntos, eles constituem o que chamamos consciência, essa força propulsora que nos põe em guarda contra o mal, o produtor de sofrimento e nos inclina para o bem, o gerador de felicidade e alegria. Tal como abandonou os corpos denso e vital, assim o ser humano abandona seu corpo de desejos que se desintegra. Dele leva consigo unicamente as forças do átomo semente que formarão o núcleo do futuro corpo de desejos, como o foi a partícula permanente da percepção dos seus veículos anteriores. Finalmente, o ser humano, o ego, o tríplice espírito, entra no segundo céu. Está envolto da mente, que contém os três átomos sementes, a quintessência dos três veículos abandonados. Quando o ser humano, ao morrer, perde seus corpos denso e vital, encontra-se nas mesmas condições de uma pessoa adormecida. O corpo de desejos, conforme explicado, não possui órgãos próprios para uso. De um ovoide, transforma-se então numa figura parecida com o corpo denso abandonado. Facilmente se compreende que deve haver um intervalo de inconsciência semelhante ao sono antes de o ser humano despertar no mundo do desejo. Por conseguinte, não é raro acontecer a certas pessoas permanecerem durante longo tempo incertas do que se passou com elas. Notam que podem pensar e mover-se, mas não compreendem que morreram. Às vezes, é até muito difícil conseguir fazê-las crer que estão realmente mortas. Compreendem, sim, que algo está diferente, mas não são capazes de entender o que seja. Tal não acontece quando se efetua a passagem do primeiro céu, no mundo de desejo, para o segundo céu, na região do pensamento concreto. Abandonado seu corpo de desejos, o ser humano está, então, perfeitamente consciente. Passa a um grande silêncio e, durante esse intervalo, tudo parece desvanecer-se. Ele não pode pensar. Nenhuma das suas faculdades acha-se ativa, mas sabe que é. Tem a sensação de encontrar-se no eterno agora, de achar-se completamente só, todavia sem temor. Então, sua alma inunda-se de uma paz inefável, que sobrepassa todo o entendimento. A ciência oculta chama isso o grande silêncio. Então vem o despertar. O espírito está agora em sua pátria, seu lar, o mundo celeste. E o despertar traz ao espírito o som da música das esferas. Na existência terrena, vivemos tão absorvido pelos pequenos ruídos e sons do nosso restrito ambiente que somos incapazes de ouvir a música dos astros em movimento, mas o ocultista ouve-a. Ele sabe que os 12 signos do zodíaco e os 7 planetas formam a caixa de ressonância e as 7 cordas da lira de Apolo. Sabe também que um simples desacorde na harmonia celestial desse grande instrumento poderia produzir um aniquilamento da matéria e uma colisão de mundos. A música celeste é um fato e não uma mera figura de retórica. Pitágoras não fantasiava quando falou da música das esferas, porque cada um dos corpos celestiais tem seu tom definido e juntos formam a sinfonia
celestial que Goethe também menciona no prólogo do seu Fausto. Os ecos dessa música celeste chegam até nós aqui no mundo físico e são o nosso bem mais precioso, ainda que fugazes como o fogo fátuo. A música não pode ser criada permanentemente, a exemplo de outras obras de artes, uma estátua, um quadro ou um livro. O mundo do pensamento, onde estão localizados o segundo céu e o terceiro céu, é a esfera do som. E o músico aqui finalmente chega ao lugar em que sua arte se expressa a si mesma em toda a extensão. Não basta dizer que as novas condições serão determinadas pela conduta e atos da última vida. É necessário que os frutos do passado sejam aplicados no mundo físico, que será o próximo campo de atividade do ego e onde este estará adquirindo novas experiências físicas e colhendo mais frutos. Portanto, todos os habitantes do mundo celeste trabalham sobre os modelos da Terra, a totalidade dos quais se encontra na região do pensamento concreto, lhe alterando as formas físicas e produzindo-lhe mudanças graduais no aspecto. Assim, em cada retorno à vida física, eles encontram um ambiente diferente onde podem adquirir novas experiências. O clima, a flora e a fauna são alterados pelo ser humano sob a direção de seres elevados que mais tarde descreveremos. Por conseguinte, o mundo é exatamente o que nós próprios, individual e coletivamente, temos feito dele e será tal e qual como o fizermos. Em tudo quanto ocorre, o ocultista vê uma causa de natureza espiritual manifestando-se a si mesma, inclusive o alarmante aumento de frequências das perturbações sísmicas que têm origem no pensamento materialista da ciência moderna. O trabalho do ser humano no mundo celeste não se limita apenas à alteração da superfície da Terra, que será o campo de suas futuras lutas para dominar o mundo físico. Ele ocupa-se também ativamente em aprender como construir um corpo que tenha os melhores meios de expressão. O destino do ser humano é converter-se em inteligência criadora e, para tal, aplica-se a sua aprendizagem todo o tempo. Durante a vida celeste, aprende a construir toda classe de corpos, inclusive o humano. Instrutores das mais elevadas hierarquias criadoras dirigem o trabalho do ser humano. Ajudam-no a construir seus veículos antes de ter alcançado consciência de si mesmo, do mesmo modo que ele próprio constrói atualmente seus veículos durante o sono. Mas no transcurso de sua vida celeste, esses instrutores ensinam-no conscientemente. Ao pintor, ensinam como construir um olho apurado, capaz de captar perspectivas perfeitas e distinguir cores e matizes em um grau inconcebível para os que não se interessam por cor ou luz. Ao matemático, que tem de lidar com o espaço, ensinam o delicado ajuste dos 3 canais semicirculares, os quais estão situados dentro do ouvido interno, que, apontando cada um em uma das 3 direções do espaço, dão a faculdade da percepção abstrata. O pensamento lógico e a habilidade matemática estão em proporção à precisão do ajuste desses canais semicirculares. A habilidade musical depende também do mesmo fator, mas além da necessidade do devido ajuste dos canais semicirculares, o músico precisa do órgão de corte
extremamente delicado. Há no ouvido humano cerca de 10.000 dessas fibras e cada uma pode diferenciar cerca de 25 gradações de tons. No ouvido da maioria das pessoas, essas fibras não respondem senão de 3 a 10 das gradações possíveis. Entre os músicos comuns, o maior grau de eficiência é de uns 15 sons por fibras, mas num maestro que é capaz de interpretar e traduzir a música do mundo celeste requer maior grau de acuidade para distinguir entre as diferentes notas e perceber a mais ligeira desarmonia nos mais complicados acordes. O ser humano percebe a música através do mais perfeito órgão dos sentidos do corpo humano. A visão pode não ser perfeita, mas a audição o é, no sentido de não deformar o som que ouve, enquanto o olho altera muitas vezes o que vê. Além do ouvido musical, o músico deve também aprender a construir mãos finas e delicadas, dedos ágeis e nervos sensitivos. Caso contrário, não poderia reproduzir as melodias que ouve. É lei da natureza. Ninguém pode habitar um corpo mais eficiente do que aquele que é capaz de construir. Aprende-se primeiramente a construir uma determinada classe de corpo e depois a viver nele. Desta maneira, percebe-se os defeitos e aprende-se a corrigi-los. Todos os seres humanos trabalham inconscientemente na construção dos seus corpos durante a vida pré-natal, até chegar o momento em que a retida quintessência dos corpos anteriores seja neles amalgamada. Então, passam a trabalhar conscientemente. Compreende-se, pois, que quanto mais o ser humano avança e quanto mais trabalha em seus veículos, tornando-se assim imortais, mais poder tem de construí-los para uma nova vida. O discípulo avançado de uma escola oculta, às vezes, começa a construir por si mesmo, tão logo se complete o trabalho das 3 primeiras semanas de vida pré-natal, que pertence exclusivamente à mãe. Assim, passado o período inconsciente, apresenta-se ao ser humano uma oportunidade de exercer seu nascente poder criador, e aí começa o verdadeiro processo criativo original, a epigênese. Vemos, pois, que o ser humano aprende a construir seus veículos no mundo celeste e a usá-los no mundo físico. A natureza fornece toda a classe de experiências de maneira tão maravilhosa e com sabedoria tão consumada que, quanto mais profundamente penetramos nos seus segredos, mais impressionados ficamos com a nossa própria insignificância e mais cresce nossa reverência a Deus, cujo símbolo visível é a natureza. Quanto mais aprendemos suas maravilhas, mais compreendemos que sua estrutura universal não é a vasta e perpétua máquina em movimento que os irrefletidos querem fazer crer. Seria tão pouco lógico como imaginar que, atirando-se ao ar uma caixa de tipos, os caracteres se organizassem por si quando caíssem no chão, formando um formoso poema. Quanto maior a complexidade do plano, mais poderoso o argumento em favor da teoria de um inteligente e divino autor.